E aí, pessoal, beleza? Hoje no Ultra Review eu vou estar analisando com vocês os primeiros episódios do Ultraman Ômega, né, que estreou no dia 5. Eu vou estar falando as principais coisas que eu pude perceber e também eu vou dar minha opinião, né, falando sobre os episódios, lembrando que vai ser o episódio um e o episódio 2, né? Não sei se eu vou estar fazendo dos episódios completos, né, mas eu vou tentar no caso, né? Se eu não conseguir, eu vou estar falando sobre os principais episódios que falam da história em si, né? Que eu sei que muitas das vezes o série do Ultraman ele não aborda totalmente a história principal, né? Sempre vai acabar abordando outras histórias secundárias, né? Mas como eu falei, se eu conseguir, eu vou tentar falar sobre todos os episódios, mas se eu não conseguir, eu vou estar abordando só os principais do que eu acho legal, né? Vou estar falando das coisas que eu pude perceber, das coisas que podem ser referência ou não, beleza? Mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar analisando os primeiros episódios do Ultraman Ômega, né? E bom, agora eu vou estar falando os principais pontos que eu acho interessante de estar falando aqui em vídeo, né? E a primeira coisa que eu quero falar é sobre a transformação do Ultraman Ômega, né? Uma coisa que eu pude perceber, mas eu não sei se é uma referência ou não, a transformação do Ultraman Ômega, ele é muito parecida com o do Ultra Seven e do Ultraman Max, né? O porquê que eu falo isso? Porque ambos, né, eles acabam se transformando não como um Ultraman normal, mas sim tem uma diferença, né? É como se eles se transformassem aos poucos, né? Eu vou estar deixando umas imagens, né, para vocês entenderem o que eu quero falar. No caso do Ultraman Ômega, né, na hora que ele se transforma, ele pega lá o Omega Slugger, né, da cabeça para se transformar. O Omega Slugger, por si só, na hora que ele abre, ele é o peitoral do Ultraman Ômega, né? E assim como o Ultra Seven, ele tem um óculos, tanto que na hora que eles se transformam, né? O Ultraman Ômega aparece primeiro o peitoral, devido ao Omega Slugger, né? E o Ultra Seven, no caso, ele se transforma e aparece primeiro a cabeça do Ultra Seven, né? Tanto que é por causa do Ultra Eye, né? Já no caso do Ultraman Max, ele basicamente ele usa um tipo morfador, né? E aí ele vai aparecendo aos poucos, mas primeiro aparece o peitoral também do Ultraman Max, né? Aí depois meio que dá um corte e aparece o rosto do Ultraman, né? E eu não sei como posso estar explicando isso, mas é como se fosse uma transição, né, do humano pro Ultraman. É uma coisa que eu pude reparar que são meio que parecidas, né? O mais engraçado, pessoal, que ambos têm o Eye Slugger, né? O Ultra Seven tem o Eye Slugger e o Ultraman Max tem o Max Slugger, que eu acho que é assim que é a lâmina, né, da cabeça do Ultraman Max. E o Ômega, né? Tem o Omega Slugger, né? Ambos têm o Eye Slugger, digamos assim, né, da cabeça. E é uma coisa que eu pude perceber que tem uma transformação muito parecida, né? Por mais que ambos são aliens, né, digamos assim, de uma espécie diferente do Ultraman, né, do original, eles acabam meio que fazendo a mesma pose, mesma transformação, né? Alguns, mas é uma coisa que eu pude analisar e ver que é muito parecido, né? Ambos as transformações, eu acho isso muito legal, né? Como eu falei, não sei se é uma referência, né? Do Ultra Seven, que é um Ultra antigo, do Max, que ele pode já ser considerado um Ultra antigo, para o Ultraman Ômega, que é uma forma atual, né? É um Ultraman atual, né? Um Ultraman da vez. Então é uma coisa que eu pude ver que é muito parecida a transformação e tem esse Eye Slugger, né? Que eles usam na cabeça que pode se usar como arma, né?
E um detalhe, pessoal, que eu pude perceber no Ultraman Ômega, né? Que aí eu já não sei se vai fazer sentido, mas ele parece ser um alien, ao mesmo tempo um ciborgue. Por que que eu falo isso, né? Na hora que ele tá de costas, dá pra ver que ele não tem uma barbatana como os outros Ultras têm, né? Onde dá pra ver o zíper, né? De quem tá vestindo a roupa do Ultraman, né? Mas no lugar da barbatana, né, nas costas, tem um tipo um exoesqueleto, né? E dá a entender que o Ultraman Ômega também ele é meio alien e meio ciborgue, né? Tem uma parte mecânica, digamos assim. Tanto que eu acho que pode ser uma referência, porque antigamente, né, na biografia do Ultraman, né, na primeira biografia, porque isso foi mudado com o passar dos anos, né? Falavam que o Ultraman, ele não era um ET, né? Ele era uma forma de vida, mas que ao mesmo tempo tinha partes mecânicas, né? Tanto que o Atsuburaya, eu acho que é Atsuburaya, que eles lançaram digamos, um guia, né? Falando do Ultraman, e justamente digamos, no corpo do Ultraman, né? A biologia do Ultraman, ele é mostrado como uma pessoa, né? Um ser normal, como um humano, porém, ele tinha umas partes mecânicas, né? Tipo, um joelho que era de titânio, a cabeça que era de metal, umas coisas meio maluco, né? E eu não sei se isso foi uma referência pro Ômega, porque justamente a parte de trás, né, onde seria a barbatana, né, do Ultraman, ele tem um exoesqueleto, né? E isso achei um detalhe muito legal, né, do Ultraman, é um diferencial, mas ao mesmo tempo eu achei meio estranho porque a história não fala nada de tecnologia, essas coisas, né? Que nem no Ultraman X, que ele sim é um Ultraman que fala de tecnologia, tanto que ele foi o primeiro Ultra a usar armaduras, né? A Cyber Armor, né? E, bom, eu acho que vai fazer um pouco de sentido do Omega ter essa parte mecânica devido a uma das armaduras, né? Que seria uma das armaduras que parece ser um robô, né? Que era que é de um kaiju robô que eu já esqueci o nome, mas eu já mostrei aqui, né? Essa armadura ainda não surgiu, nem a primeira, né? A primeira talvez surja no terceiro episódio essa semana, porque já vai aparecer o kaiju, né? Que vai ser o amigo, literalmente um amigo do Sorato, que é o Ômega, né? Enfim, que eu acho que em algum momento do terceiro episódio vai aparecer a armadura ou não, né? Às vezes pode ser que só seja uma prévia da armadura, né? Que geralmente é mostrado uma situação onde pode ser que o Ultraman precise de ajuda, porém ele ainda não tem um poder específico, né? E como apareceu o Kaiju que vai dar a armadura, a primeira no caso, para o Ômega, pode ser justamente que seja uma prévia do próximo episódio desse próximo episódio dessa semana, né? Não sei se vocês entenderam, mas enfim, é uma coisa que eu vi e pude ver, né? Da forma meio ciborgue do Ultraman Ômega. Eu tô fazendo uma ligação, né, com a armadura que ele vai usar no futuro. Pode ser que outras vezes vá aparecer outros tipos de poder que vão conceder outras armaduras, né? Como eu falei, eu nunca gostei que o Ultraman usasse armadura, mas vamos ver como que vai ser a história do Ômega, né? Se ele vai ser um Ultra que vai usar a armadura o tempo todo, né? Em qualquer batalha, ou se ele vai ser um Ultra mais preparado para batalha sem precisar de forças externas, né? Que ajudem ele a aumentar o poder dele, né? E bom, pessoal, o próximo tópico que eu queria falar é justamente sobre a força do Ultraman, né? Na minha opinião, pessoal,
o Ultraman Ômega vai ser o Ultraman mais forte dessa nova geração. Ou por que que eu falo isso, né? No primeiro episódio do Ultraman Ômega, né? Quando é mostrado como ele caiu na Terra, ele tá lutando em um planeta justamente perto da Terra, né? E isso faz com que o universo que ele tá seja um sistema solar diferente do original e de outros planetas que os outros Ultras acabaram chegando, né? Em outros universos, no caso, digamos assim, né? E por que eu falo isso? Porque justamente é mostrado esse planeta onde o Ultraman Omega tá, ele tá meio que lutando contra uns aliens, né? E esses aliens são meio tipo uma pulga, né? Uma pulga, digamos, tem os pulga pequena e o pulga rainha, ou rei, né? Sei lá. E basicamente, pessoal, quando o Ultraman Omega meio que destrói a maior parte, né, desses aliens, ele sai voando, né? E ele acaba meio que atirando, né, o raio dele, que eu esqueci o nome, mas é aquele raio tradicional do Ultraman, né? Que é aquele raio que cruza os braços e atira, né? E esse raio, na hora que ele atira no núcleo daquele planeta, né? Depois ele sai voando. Aí o alien, né? O, digamos, o alien chefe do planeta acaba também disparando raios que acaba atingindo, né? O Ultraman Ômega. Aí faz com que ele caia na Terra, não sei como, mas ele cai, né? Ele podia ter desviado, podia, mas ele acaba sendo atingido por esse raio e mostra ele caindo e o planeta que ele tava acaba meio que explodindo, digamos assim, né? Então eu posso falar que esse é um Ultra que provavelmente vai superar, né, os Ultras antigos, os mais poderosos, né, da geração antiga para a geração atual, né? Porque eu nunca vi um Ultraman que destrói um planeta só com um raio que é forte, mas não é um raio tão poderoso assim, sabe? Que pode destruir um kaiju, um alien, né? Ou até mesmo machucar só. Mas eu não considero um raio tão forte para destruir um planeta, né? E no caso do Ultraman Ômega, ele faz justamente o raio principal, né? Que acaba destruindo esse planeta. Então, eu considero ele agora o Ultraman mais poderoso, né? Entre os Ultras normais, digamos assim, porque tem os Ultras meio que superiores, né? Que seriam o Pai Ultra, o Ultra King e o Ultraman Noah, né? Que é o Ultraman mais antigo, que é, pelo menos é o que falam, né? Na série, que ele é um Ultraman mais antigo, tanto que ele é um Ultraman mais forte dentro do universo, né? Então, mas tirando esses Ultras, né, que são superiores, eu acho que o Ultraman Ômega ele acaba sendo mais forte que os principais fortes de cada geração, né? Então, fazendo com que ele meio que ultrapasse o poder de um Ultraman normal. E o próximo tópico, pessoal, é falar sobre o hospedeiro, né? Eu falo o hospedeiro entre aspas, porque o Ultraman Ômega não tem um hospedeiro, ele é o próprio hospedeiro, né? Assim como o Ultra Seven, ele não tem um hospedeiro humano, ele é o hospedeiro próprio, e assim como o Ultraman Orb, ele é o próprio hospedeiro, né? Ele não precisou pegar um corpo humano que está desacordado ou que morreu, porque geralmente na franquia Ultraman, né, o Ultraman ele pega só o corpo de quem morreu, né, mas de uma forma heróica ou até mesmo que está em coma, por causa de ações de ajudar outras pessoas, que é assim que funciona no Ultraman, mas aparentemente o Ultraman Ômega não precisa de um humano desmaiado ou desacordado ou morto para usar o corpo, né? Aparentemente ele mostra já na forma humana quando ele caiu. Então eu acho que faz com que ele seja igual ao Ultra Seven e Ultraman Orb, né? Que não precisa de um humano em si. Mas ele também pode usar um humano quando eu acho que ele
vê que a pessoa desmaiou ou morreu, né? Assim como qualquer Ultra faz, né? Mas eu acho isso bem interessante, porque basicamente, como eu falei, os Ultras usam o humano como hospedeiro, né? Ter um Ultraman hoje em dia que não precisa de hospedeiro, porque ele consegue se transformar em um humano, é bem raro, né? A maioria, basicamente, é um humano na Terra normal que precisou o Ultraman se hospedar dentro do corpo, né? Para poder meio que ajudar o planeta Terra que ele tá. Então, basicamente é uma coisa que eu pude perceber, mas pode ser que nesse meio tempo, né, ele tenha caído e pegado um corpo humano, mas duvido muito, porque quando é mostrado ele caído, né, na Terra já, mostra ele pelado e uma forma humana que é o Sorato, né? Ele não é mostrado, tipo, transformando em humano, mas é uma coisa que pode mudar futuramente? Pode, mas eu acho que ele faz que nem o Ultra Seven e o Ultraman Orb. E bom, pessoal, como eu falei lá no meu último vídeo sobre o Ultraman Ômega, as cenas de luta no espaço são muito diferentes do luta na Terra, né? Como eu falei, na luta no espaço parece que o Ultraman tem mais mobilidade e agilidade, né? Tanto que o estilo de luta muda. Já quando ele vai para a Terra, né? Parece que a movimentação fica um pouco mais pesado, né? Um pouco mais, digamos, robotizado, né? E faz com que dá para ver muita diferença nesse primeiro episódio, né? Tanto que se passa no começo no espaço, depois a luta final, digamos assim, do episódio acontece na Terra, né? E é mostrado essa diferença. Parece que o Ultraman sente mais peso na Terra lutando do que no espaço, que é um ambiente diferente, né? Mais favorável, digamos assim, ao Ultraman, porque ele tem mais mobilidade e agilidade lá, né? Já na Terra, como a atmosfera é diferente, eu acho que é mais pesado, e ele é gigante na Terra, né? Ele pode ficar um pouco mais lento, e isso é mostrado, né, nesse episódio. E mais pra frente eu vou estar falando sobre as cenas de luta digamos, completo, beleza? Essa parte aqui eu só tô tentando deixar claro a diferença entre a cena de luta no espaço e na Terra. E bom, pessoal, o próximo tópico é falar sobre a comunicação que o Ultraman tem com os humanos, né? É uma coisa que eu achei diferente e ao mesmo tempo esquisito, porque, enfim, o Ultraman, ele é um alien, ele não sabe falar a língua japonesa, digamos assim, né? Mas o que não é mostrado nos outros Ultras, quando vem para a Terra, é como eles aprendem a falar em japonês, né? E como eu falei, Ultra Seven e Ultraman Orb, eles não precisam de um hospedeiro, né? Não é mostrado como que eles conseguem falar em japonês, né? Mas, enfim, tem como relevar essa parte, né? E uma coisa que eu acho interessante é que quando o Ultraman Ômega ele tá falando com alguém, ele meio que parece um índio falando, né? Tanto que tem algumas cenas onde o amigo, né, o Hoshimi, ele acaba falando que ele é uma pessoa gentil, né? E o Ultraman Ômega, né, ele acaba falando assim, você ser gentil, né? Ou você gentil ser, né? Umas coisas meio nesse sentido, né? E uma coisa que eu não acho que faz muito sentido é que no primeiro episódio, né, além de ele estar falando errado em japonês, né, fazendo algumas pronúncias erradas, como se fosse um estrangeiro, ele meio que solta uma palavra em inglês. Na hora que ele aparece, né, onde é o trabalho do amigo, o Hoshimi, ele tá comendo o yakisoba, né, do amigo, e ele meio que fala delicious, né? Isso é em inglês, né? Delicioso em inglês. E para mim não faz muito sentido, sendo que, tipo, ele caiu no Japão, né? Como que ele vai saber que no inglês fala delicious, né, também? E é uma coisa que eu acho muito estranho. Tá certo que na língua japonesa tem muita palavra em inglês, né? Meio que de um jeito japonês de falar, mas tem, né? Por causa de influências americanas, enfim.
de de outros países que falam inglês, né? Então, o Japão tem esse meio que sotaque em japonês americanizado, digamos assim, mas eu acho meio estranho, né? Mas ao mesmo tempo eu achei interessante porque mostra que o Ultraman não sabe falar em japonês ou português, né? Eles aprendem com o tempo, né? Tanto que de um episódio para o outro, né? Do primeiro episódio para o segundo, o Ultraman ele já tá meio que falando normal, basicamente, né? Em japonês eu acho isso muito interessante mostrar que, tipo, ele realmente não sabe se comunicar com outras espécies de seres vivos, né? E eu acho isso bem bacana, mas, como eu falei, não faz sentido ele ter caído no Japão, saber inglês, mas ao mesmo tempo não saber japonês, né? Então, assim, enfim, tem muita coisa que dá pra relevar, mas ao mesmo tempo eu acho estranho. E bom, pessoal, no primeiro episódio, né, uma coisa que eu pude reparar é que quando o Ultraman Omega usa o Omega Slugger, né, pra cortar o chifre no nariz do Kaiju, é meio que parece um símbolo, né, um símbolo de uma estrela com alguns coisinhas, né, assim. Eu acho isso muito estranho porque parece que vai ser alguma coisa para o futuro, né? Parece que vai ser de algum alien que vai invadir a Terra e o Ultraman Ômega vai precisar combater, né? Digamos, invasão, porque até então esse símbolo só apareceu no primeiro Kaiju. Já no segundo, meio que não aparece nada, né? Assim, assim dizer. Eu vou estar deixando a imagem, né, do que eu tô querendo dizer. É um símbolo muito suspeito para mim, né? Pode ser que isso tenha a ver com o futuro, né, da série. Pode ser que é de um alien, né, que tá querendo invadir a Terra porque viu que o Ultraman Ômega tá na Terra, digamos, apagado, né? Digamos, enfim, é, apagado a memória, né? E pode ser que estão querendo ir atrás do Ômega, né? Então, assim, faz todo sentido o primeiro Kaiju ele não ter sido diretamente da Terra, né? Mas sim é um Kaiju que, digamos, esses aliens implantaram na Terra e ele meio que despertou por causa que o Ultraman Ômega caiu na Terra, né? Na Terra que não tinha Kaiju e agora tem, né? E, enfim, eu acho que é muito interessante o que pode estar por vir, né? Devido ao primeiro Kaiju ter um símbolo de uma estrela, né, no meio do nariz, digamos assim, do chifre. E isso é meio que mostrado na cara, né? Ele não é tipo uma coisa escondida, meio que quando corta dá pra ver literalmente uma estrela, né? No meio do onde seria o chifre, onde o Ultraman Ômega arrancou com um Omega Slugger, né? Pode ser que seja um detalhe normal, pode, mas pode ser que também seja algo pro futuro do Ultraman Ômega, né? Que pode estar envolvido com uma futura invasão no planeta Terra que ele meio que tá vivendo agora, né? E bom, pessoal, eu vou estar dando a minha opinião, né, sobre o primeiro episódio e o segundo um pouco, beleza? E bom, para começar o primeiro episódio, pessoal, sinceramente, eu achei uma coisa muito boba e mais do mesmo. Por que que eu falo isso? Porque tem muita coisa que eu acho que poderia ser diferente, até porque o começo, né, do Ultraman Ômega foi mais ação, né? Eu acho que você cortar a ação que teve no começo para colocar comédia no resto da série, no resto do episódio, eu acho que fica uma coisa muito boba e mais do mesmo, porque isso também já acontecia em outras séries, né? Onde mostrava ou a ação, né? E de repente ficava tudo mais bobo, ou geralmente começa tudo bobo e a série termina bobo, né? E é uma coisa que eu pude perceber, né? O primeiro episódio foi bem legal, né? A cena de ação no começo, mas o resto da série foi mais bobo, né? E é uma coisa que me desestimulou a querer ver o próximo episódio, né? Que seria o segundo. Já o segundo me estimulou para ver o
terceiro episódio, né? Porque já foi um pouco mais legal, né? O segundo episódio, ele basicamente remete os episódios antigos de outros Ultras, né? Onde o planeta Terra, ele tá passando por alguma situação que é misteriosa, né? Que, tipo, ninguém sabe que é um Kaiju que tá fazendo aquilo. E só no final, o Kaiju aparece, né? Pra fazer o objetivo dele. E, como eu falei, o Ultraman, né? A série Ultraman não é só porradaria de Kaiju gigante e um herói gigante, né? Tem toda uma história. Os Kaijus que aparecem, geralmente, eles têm um objetivo, né? No caso do segundo Kaiju que apareceu no segundo episódio, né? O objetivo dele é tomar água porque ele era um Kaiju anfíbio, né? Ele era meio sapo, né? Ao mesmo tempo parecia baleia, mas enfim. Ele era um anfíbio que apareceu, né? Numa parte rural, onde, digamos, ele é um anfíbio, né? Que tem veneno, então ele estava matando as plantas do local, né? E estavam começando a investigar por que as plantas estavam morrendo e ficando com uma aparência bem estranha, né? E esse Kaiju, ele aparece no final para tomar água para ficar mais forte, por algum objetivo, né? E geralmente, cada episódio de. E uma coisa que eu falei, pessoal, é que eu acho que muitas das vezes vocês podem achar que a série do Ultraman é só porradaria com Kaiju na cidade e destruição, né? Mas os antigos, os kaijus tinham um objetivo, né? Geralmente era se alimentar porque acordou por causa das ações humanas, né? E basicamente isso é mostrado no segundo episódio do Ultraman Ômega, né? Onde esse kaiju ele precisava de água para ficar mais forte, né? E ele não queria só destruir a cidade toda. Ele só queria tomar água porque acordou, né? Porque teve ações humanas onde fez com que o Kaiju despertasse, né? E isso geralmente acontece nas séries antigas do Ultraman, né? Que basicamente nunca foi mostrado com a geração atual, né? Só falava que o Kaiju tava lá e o Ultraman tinha que meter porrada e destruir. E era isso mesmo, né? E o Ultraman Ômega parece que vai pegar mais nesse lado, né? De investigação, de, sei lá, de ter problemas sociais, né? No dia a dia, digamos assim, onde o Kaiju que está afetando os seres humanos indiretamente ou diretamente, né? E é uma coisa que estava faltando, né? Nos Ultras antigos, basicamente. Pelo menos até onde eu lembro, né? Muitos dos Ultras atuais não tinha muito isso, né? De ter um problema no dia a dia de alguém por causa de um Kaiju que ainda não tinha aparecido, né? Eu acho que isso está voltando no Ultraman Ômega e eu acho que é bem interessante. Tanto que eu gostei do segundo episódio porque justamente, além de não ter sido a luta na cidade em si, mas em um lugar mais aberto e, digamos, industrial, eu achei bem bacana, né? Como eu falei, nessa cena dá para ver nitidamente o tamanho real do Ultraman Ômega, né? Ele é gigante, só que ele não é um gigante que possa, digamos, destruir uma barragem, porque ainda assim a barragem é uma coisa muito grande que é até maior do que o próprio Ultraman. Isso é mostrado nesse episódio, né? Tanto que eu gostei desse episódio justamente por causa do cenário, né? Mas, enfim, eu gostei mais do segundo episódio de correção, né? Do que o primeiro. O primeiro eu achei mais bobo, infantil, mais do mesmo, basicamente. E bom, lembra que eu falei que no começo eu ia falar sobre a diferença da luta do espaço para a cidade? E bom, a luta na cidade, né, que seria a luta final no primeiro episódio, eu achei bem fraco, né? Eu achei que foi muito desleixo, assim, digamos, de fazer uma luta tão normal, né? E não foi uma luta igual foi no começo do episódio, que foi algo mais ação, né? Foi algo muito mais, digamos, simples. E eu
eu acho tão simples que foi tão sem graça, né, a luta final, onde mostra o Ômega se transformando, né, que eu não gostei, né? Como eu falei, eu preferi mais a cena de ação, no caso, no segundo episódio, né? Onde se mostra, né, eles em um lugar, digamos, de empresa hídrica, né? De represa. E a cena foi muito mais legal de luta lá do que no primeiro episódio, né? A única coisa que eu gostei, né, na cena final de luta é que como o Ultraman Ômega, ele tem amnésia, né, teve amnésia no caso, depois que ele caiu na Terra, ele não sabe a maioria dos golpes dele, né? Tanto que quando o Kaiju vai avançar nele, ele assusta, ele faz assim para o Kaiju parar. E na hora que ele faz assim, sai um raio, né? Aí ele começou a olhar assim para a mão dele, porque, tipo, ele não sabia que ele podia fazer aquele raio, né? E ver aquela cena foi até que legal, mas a cena de luta em si, do primeiro episódio, foi um pouco frustrante, né? O primeiro episódio todo foi frustrante, né? A única cena legal que eu achei mesmo foi do espaço e uma cena onde pega bem a essência do Ultraman, que eu vou estar falando mais pra frente. E bom, pessoal, a cena em questão é sobre uma criança e a mãe da criança, né? No começo vai aparecer só a criança, né? Uma menininha, onde ela tá chorando porque se perdeu da mãe no vulcão, né? Quando o Kaiju aparece. E o Ultraman e o Hoshimi, né? Que é o amigo do Ômega, eles estavam discutindo, porque o Ultraman ele acabou meio que lançando o amigo, né, para salvar ele e acabou meio que fazendo aquelas coisas que eu falei que ia ser engraçado, né, onde o Ultraman Ômega pega o amigo e sai voando com ele por aí, né. Isso acontece no primeiro episódio. E eles estavam discutindo sobre isso, né? O amigo reclamando tudo e a menina aparece puxando o Ultraman Ômega, falando que não estava achando a mãe dela, né, no caso. E aí o amigo, ele meio que se comove com aquela situação, né? E basicamente eles falam que vão ajudar, só que nesse meio tempo acontece que as pessoas estão apavoradas, né? Ao ponto de estarem meio que, digamos, causando briga, né, entre eles. E o amigo, né, do Ômega fala para eles pararem porque estavam assustando a criança. E o Ultraman Ômega, ele meio que se comove, pega a menina e se afasta da muvuca, né? E eles falam que vão ajudar a criança a achar a mãe, que logo quando fala isso, a mãe meio que aparece de fundo. E bom, pessoal, a mãe da menina e a menina volta a aparecer mais pra frente, né? Onde o Kaiju volta a aparecer e atacar a cidade, né? E o engraçado é que nessa cena, o Ultraman Ômega, né? O Sorato, que ainda não é o Sorato, no caso, porque ele ainda não tem um nome e ele não lembra o nome dele, ele meio que consegue sentir o cheiro do Kaiju. E ele fala assim, ele tá próximo, e aí aparece. E justamente a mãe da menina e a menina é mostrado a mãe machucada, né? E é a mãe falando pra menina se salvar. E é aquela coisa, né? Onde os pais se machucam, os filhos não querem sair do lado dos pais, porque querem ficar com os pais, né? E isso a cena é típica de qualquer lugar, né? Independente se é no Ultraman, nos doramas, nos K-dramas, quando acontece alguma coisa onde os pais se machucam, né? E, e antes disso, né, ter acontecido, o Hoshimi, né, digamos, meio que queria abandonar o Ultraman Ômega, né, o Sorato, porque ele viu que o Sorato estava indo na direção do Kaiju, né? Só que ele voltou e puxou o Sorato, né? E lá ele fala que ele não consegue ver uma pessoa, digamos, que precisa de ajuda, meio deixando de lado. Ele fala que se sente mal em deixar uma pessoa de lado, né, em situações graves. E voltando para a cena da mãe, né, ambos estão vendo o Kaiju se aproximar e a filha chorando que quer ficar com a mãe, mas a mãe pedindo para ela fugir e se salvar, né? E nessa cena, o Ômega, né? Ele fala assim: eu acho que eu te entendo, né? Quando você diz que se sente mal
quando vê que você abandonou alguém que precisa da sua ajuda, né? E aí ele pega o Omega Slugger e se transforma, né? E aí ele fala assim, eu vou ajudar, mesmo que é, eu corra risco, né, digamos assim. Aí ele pega, se transforma e aí ele consegue salvar a mãe e a menina, né? E isso eu acho que é uma essência que faltava nos Ultras atuais, né? Eu acho que isso nunca mais foi mostrado, né? Depois que começou, as coisas começaram a evoluir, né? A série do Ultra começou a evoluir para que para o que é hoje, né? Hoje em dia. E eu acho que isso, a essência do Ultraman foi perdendo com o tempo. Já quando aconteceu essa cena, eu gostei muito e fiquei um pouco emocionado, digamos assim, porque era uma coisa que faltava, assim, sabe? O Ultraman, ele é para criança, né? Não tô falando que por causa disso tinha que ser tão infantilizado, mas mostrar que, tipo, o incentivo do Ultraman vem de criança, né, que precisa da ajuda de algo, de alguém, né, que seja mais forte. Eu acho que isso estava faltando muito nos Ultras, né, atuais. E ver essa cena, né, da mãe machucada, da menina querendo ficar com a mãe e não podendo fazer nada, né, só esperando a morte, digamos assim, e o Ultraman vendo isso, eu acho que isso pega muita essência do Ultraman de querer ajudar aqueles que precisam de ajuda e que são menos fortes que o Ultraman, né? Eu acho que essa cena foi muito bacana de ter visto, né? Eu acho que faltava muito isso nas séries atuais do Ultraman. E bom, pessoal, minha opinião final sobre os dois primeiros episódios é que o primeiro episódio não me incentivou a ver o próximo. Só que esse próximo me incentivou para eu continuar vendo os próximos episódios, né? Por mais que seja fraco o primeiro episódio, o segundo já meio que superou minha expectativa, né? E foi bacana, né, o segundo episódio, no sentido de ver que algumas coisas estão retornando às coisas originais da série do Ultraman, né? Dos primeiros, digamos assim, né? Tirando que não tem uma esquadrão, mas isso eu acho que vai aparecer com o tempo. Mas, enfim, é uma coisa que eu fiquei desestimulado, ao mesmo tempo fiquei estimulado de volta, né? No segundo episódio, vai ser lançado o terceiro episódio, provavelmente depois que eu lançar esse vídeo, né? Porque eu vou atrasar um pouco, mas digamos que eu gostei, né? Como eu falei, o primeiro não foi muito bacana, né? Mas já o segundo já foi bem mais estruturado a história, o enredo, né? E as lutas, enfim, mas no geral eu gostei sim, né? No Ultraman Ômega. Eu tô com aquela sensação de que quero assistir rápido, né? Eu não tô, mas eu tô gostando sim da série, por mais que o começo foi fraco, né? Foi fraco, sem graça, bobo, mas como eu falei, o que salvou pra mim foi o segundo episódio, né? Agora eu quero ver o terceiro, como que vai ser elaborado, né, o enredo. Espero que seja algo melhor que o segundo e melhor que o primeiro episódio. E bom, pessoal, se você interessou na série do Ultraman Ômega, você pode assistir todas as sextas no canal da Tsuburaya. Eu tô fazendo essa propaganda meio que de graça, mas é para mostrar para vocês que tá de graça, realmente, né? E vocês podem assistir legendado, né? Que é a Tsuburaya que tá legendando os vídeos, né? Digamos assim, a série. E basicamente é todas as sextas que tem. Obviamente que vai ter uma sexta ou outra que eles vão meio que fazer uma recapitulação dos episódios antes de passar para o episódio seguinte, né? Aí vai ser um meio que filler, mas enfim, se você gostar, pode assistir. Se você não gostar, é só esperar o episódio principal, beleza? E vai ser às 18 às 19 horas que basicamente vão lançar o episódio e vão ser transmitidos simultaneamente para todo mundo, né? Para todo mundo, e vocês vão ver diversos comentários, não só em português, mas de outras línguas também, né? Coreano, chinês, italiano, francês, enfim.
Vocês podem estar assistindo no canal oficial da Tsuburaya, beleza? Que vai estar tudo legendado em português. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é esse. Eu realmente gostei, né? Mas não tô com aquela sensação de querer ver imediatamente a série devido ao primeiro episódio, porque eu achei fraco, né? Já o segundo eu achei legal, achei bacana, mas ainda assim eu fiquei um pouco com o pé atrás, né? Vamos ver se os próximos episódios vão me envolver, né? Como eu falei, eu vou estar tentando trazer pelo menos alguns episódios para dar minha opinião, beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Achei até o final e até o próximo vídeo. Valeu, falou!